só começar ali. Então, olha só, Patrícia, você está chegando hoje, né? Chegando meio na correria, eu conversei com a Patrícia rapidinho, muito rapidinho outro dia, e já convidei ela para cá, porque eu expliquei para ela quanto meus dias estão enrolados e tudo mais, né? E, Patrícia, aqui estamos entre amigas. Eu Hã? ainda não Não posso escutei te nada, porque garantir a Ramona. tá cortando. Pode ser a sua internet, ela disse que está no trem, Kate. Ah, ela tá no trânsito, realmente. É. Vai cortar, É. porque lá você tá no subsolo, né? Você tá no metrô? Não, eu estou Então no você Tramlink, mas eu vou descer agora. tá. Então deve melhorar. A Deve melhorar. Ramona também entrou e saiu. Que Vamos rolo. ver se ela volta também. Então, aí o que acontece? A gente tem esse trabalho aqui já há um tempinho, Patrícia. E exatamente para essa reunião de hoje eu tive uma direção de mudar um pouco o rumo do trabalho. Só que as pessoas que exatamente contribuíram para essa mudança desse rumo, elas não estão aqui hoje. Aí fica um pouquinho difícil, porque eu pedi que cada uma que tivesse algum desejo no coração, alguma necessidade em especial, compartilhasse comigo no grupo. E que a gente. Patrícia, se você clicar na tela, você vai ver um microfone. Clica na tela. Aí, se você clicar em cima desse microfone, você corta o seu áudio. E quando você quiser falar, você clica nele de novo, porque eu acho que o seu áudio na rua, isso. Assim, se você quiser falar, fica à vontade, é só ligar aí de novo e falar, tá? Ok? Então, as pessoas que me mandaram sinalizando algum assunto em especial que fosse para ser falado aqui hoje, elas não estão aqui. Então, ou eu vou aguardar elas entrarem, né? Mas eu estou no meu coração de falar um pouquinho sobre missão de vida, sabe? Primeiro, assim, um entendimento, a gente precisa entender um pouquinho do que significa ter. Tem alguém com o nome de Rafael Diogo, eu vou permitir, porque deve estar com outro nome. Espero que seja uma mulher e não um Rafael, né? Sou o Vamos Rafael, ver nós vamos só. ter que mandar ele sair. Ah, não é o Rafael. Eu Não, neguei da outra vez porque eu falei, gente, quem é esse Rafael invadindo a nossa reunião? é o e-mail. Boa tarde, gente. A Raira Boa Tatiane. tarde. Sou esposa dele. É porque eu tô, sem querer, eu entrei pelo e-mail dele. Ah, sem problema, tá tudo certo. Por isso que eu falei, não, eu vou Olá. aceitar, porque a hora que entrar a gente decide, tá? Então, é Raida. É Raira, Raira. Raira Raira, que é Raira. isso. Eu vou ter que anotar aqui para eu guardar. Então, assim, se alguém em especial tiver algum assunto, alguma dúvida, alguma coisa que queira colocar aqui, ótimo, estamos abertas para isso. Né? Eu coloquei mais ou menos no grupo que eu tive o entendimento de que a gente faça essas reuniões toda semana, mas que elas sejam reuniões mais curtas e mais objetivas. Não tem por que a gente ficar aqui prolongando um assunto, repetindo, dando exemplo de uma mesma coisa, a não ser que seja mesmo uma direção muito específica do Espírito Santo, para que, não, vamos, explica mais um pouco, fala mais um pouco disso. E isso é válido para todas nós, tá? Sempre vou dizer isso. Eu abro a reunião, num primeiro momento eu coordono a reunião, mas a reunião é nossa, tá? Esse é o tempo e o lugar que a gente tem para a gente estar colocando o nosso coração à mostra, se for necessário, e tudo mais que a gente entender. Então, eu disse que eu estou no coração de falar sobre missão de vida.
Vocês acreditam mesmo que todo mundo tem uma missão de vida? Sempre acredito, porque eu já falei, eu tive uma época que tinha um troço que me deixava maluca. Era o tal do chamado e o tal do propósito. Ah, porque você tem que viver o chamado de Deus para sua vida. Ah, você tem que viver o seu propósito de vida. Entendeu? Isso me incomodou durante muito tempo. A gente fala muito sobre isso, sobre propósito, missão, chamado, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês entendem disso. Kate. Eu nunca passei essa crise de chamado e propósito. Eu acho que talvez porque não tinha pensado tanto sobre isso, mas durante um tempo, e até dentro do aspecto da fé, né, eu acho que a gente traz uma coisa muito religiosa a respeito de chamado, né, de como ser missionária, como ser pastor, como ser essas coisas assim que a gente põe em título. E hoje em dia eu não acredito assim. Eu acho que ser missionário faz parte de cada um de nós. Todos nós temos missões. Eu não creio que é uma coisa só. Eu creio que o propósito é sempre maior. E claro, a cada um Deus dá dons e talentos específicos. E acho que a gente precisa meditar sim, porque faz parte da estratégia do inimigo nos diminuir. Eu acho que a gente está sempre muito abaixo do que aquilo que Deus tem para nós, né? Quando a gente olha para Ele e olha para aquilo que nós temos, enquanto eu falo que você me faz lembrar da mulher que tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então, com o pouco que nós temos, o Senhor, Ele pode multiplicar infinitamente mais, além daquilo que pensamos e imaginamos, como diz o versículo, né? Segundo o poder dele que opera em nós. Ou seja, Amém. quando a gente pensa isso, não é a respeito de uma coisa externa. Esse versículo fala muito ao meu coração, de Efésios 3:20, porque a gente parece que espera alguma coisa que Deus vai fazer fora, e Ele faz. Mas o versículo diz aquilo que ele opera em nós. Então, com um pouco de farinha e um pouco de azeite, o Senhor pode operar grandes coisas em nós. E eu acredito que missão de vida tem a ver com tudo aquilo que nos circunda e com tudo que está dentro do nosso coração, de sonhos e desejos que Deus coloca, sabe? Eu acho que é muito mais amplo do que a gente pensar em uma coisa. A gente tem missões de vida com a gente, com a família, com, com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente nem sabe que sabe fazer, mas que Deus nos capacita a fazer, nos chama a fazer, e com coisas maiores, que quando a gente pensa em coisa maior, também a gente tem uma tendência de pensar em cargo, em fama, ou em muita grana, mas eu acho que essas coisas maiores é muito maiores do que aquilo que a gente pensa a respeito da gente mesmo. A gente pode sempre coisas maiores. E eu creio que o inimigo trabalha com muita diligência, com muita força, para impedir que nós, principalmente nós mulheres, né, a inimizade dele é conosco, se diminua ao ponto de não enxergar o quanto que a gente pode vencer nas nossas missões. Tenho pensado muito sobre isso, Cissa. Mas essa é a minha visão que eu tenho sobre missão. Ela é muito mais ampla do que uma coisa. Eu acho que não é um propósito, né? O propósito é estar com ele e caminhar na direção dele. Mas a gente tem muitas coisas a realizar. Não é uma coisa só, né? Acho que é isso. Eu entendo Eu assim. costumo dizer que todos nós temos a mesma identidade e o mesmo propósito. Só que nós vivemos isso de maneira individual. Então, o princípio da individualidade, ele serve para isso. E o princípio da individualidade, ele revela a multiforme sabedoria de Deus. Então, assim, ele se manifesta, cara, em cada um de nós, em cada um de nós. É excepcional você pensar que você é uma face de Deus. Sabe, você é um, sei lá, algo dele que está só em você. E aí, quando eu me conecto com a Kate, e eu me conecto com a Raira, com a Sam, com a Vânia, com a Patrícia, com a Débora,
já não é mais um algo de Deus que está aqui, são muitos algos, e aqui a gente se torna uma coisa muito maior. Entendeu? Então, mas eu falo que a identidade é a mesma, porque todos que entendemos, todos que aceitamos o convite de amor que ele nos faz, de nos tornar filhos dele novamente através de Jesus. Então, quando nós entendemos isso e vamos ao encontro dele, recebemos dele a nossa identidade de volta. Ela nos foi dada uma vez, mas ela nos foi tirada pelo pecado. E aí, quando a gente aceita esse convite, a primeira coisa que a gente recebe de volta é a identidade de filho. Que às vezes eu fico até me perguntando se ela não é maior, afinal de contas, essa aliança ela é superior a todas as outras que já foram feitas até então. A aliança que foi feita com o primeiro Adão, né, era uma aliança. Adão não era filho de Deus. Deus não tratava Adão como filho. Então, nós somos filhos, entendeu? Então, assim, é um plus, é um a mais. Deus, ele não só restaurou, ele sempre restaura e surpreende, né? Então, ele restaurou o que a gente perdeu e nos surpreendeu também com a filiação, nos surpreendeu com a adoção. Né? Acho que vai um pouco por aí. E o nosso propósito, para mim, ele é o mesmo, porque o nosso propósito é nos parecermos com Cristo. Porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem à altura de varão perfeito. E essa altura é a altura de Jesus. Então, nós saímos do mesmo lugar e estamos indo em direção ao mesmo lugar. Temos o mesmo, né? Saímos do mesmo alfa e estamos indo para o mesmo ômega. Entendeu? O início e o princípio de todas as coisas é Cristo, e foi nele que fomos restaurados, é com ele que estamos vivendo tudo, e é com ele que nós reinaremos. Né? Então, eu penso um pouco nisso. A questão é, entre esse alfa e esse ômega, o que tem para a gente percorrer? Ainda que eu sei, eu concordo com o que a Kate falou, é óbvio que é bíblico, lá sou eu boba de falar que eu não concordo com a Bíblia, nem de jeito nenhum, né? Mas que, oi gatinha, ô Felipe, ai meu Deus, que delícia, a filhinha da Débora, o Felipe. Onde que tá, Kate, esse versículo? Falando que tá em Romanos, não tá? Qual deles, amiga? Que Deus nos... Ai, meu Deus. Tomara que eu tenha grifado, porque eu li isso essa semana. Peraí, gente. Repete o versículo que eu te conto. É sobre cada um ter, conforme a graça, Deus deu cada um algum talento. Ah, esse eu não sei onde está, não. Eu acho que é Romanos mesmo, mas não sei onde está, não. O Eu, outro que eu citei foi Efésios 3:20. Mas isso que você deixa eu ver. falou... Imagens. Eu acho que está em Romanos 12. Não sei por que É a eu acho. parábola dos talentos que você quer? Não. Deixa eu só ver aqui se é Romanos 12. Não imitem. Sim. Já sei, quer ver? Vou achar aqui. Foi até o que eu coloquei lá no grupo. Eu acho que é Romanos 12:8. Deus deu 6. Romanos 12:6. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Só que antes desse versículo, tem um outro aqui, Romanos 12:2. Eu postei num grupo que a gente faz parte, e essa versão é muito bonita, é aquele que fala para a gente não se amoldar às coisas deste mundo. Eu fiquei muito encantada com essa versão da minha Bíblia, que diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa que eu falei
Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Deus não gosta de imitação. Apesar de termos, no meu entendimento, tá? Que não tem fundamento bíblico nenhum, não consigo. Ah, tá aqui, não. É fundamento de relacionamento que tem só. De que temos o mesmo, né, a mesma identidade e o mesmo propósito. Nosso propósito é anunciar. Se a gente se parece cada vez mais com Jesus, a gente faz as coisas que Jesus fazia, e Jesus veio para anunciar o reino. Então, faz parte disso tudo. Então, não imitem. Deus não gosta de imitação. Deus não quer que eu imite a Sam. Deus não quer que a Sam imite a Raira. Deus não quer que a Raira imite a Kate. Por mais que eu tenha admiração por a outra pessoa, e aí a gente já falou disso na reunião passada, eu preciso ficar atenta, entender o que a admiração me revela. A admiração me mostra que aquilo que eu admiro naquela pessoa, eu também tenho, só que eu ainda não tive a coragem para desenvolver. A Vânia, outro dia, me mandou uma mensagem falando que ela tem muita vontade de fazer um trabalho semelhante a esse, né, Vânia? De falar para as pessoas, de ensinar para as mulheres sobre isso. E aí ela falou, Cissa, você como professora de português, o que você me orienta? Eu falei, eu te oriento a falar, mulher, abre a boca e fala. Não tem isso. Sabe, eu falo como professora de português, e a Vânia vai falar como a Vânia, e talvez eu não fale nem como professora, eu falo como Cissa. A Vânia vai falar como Vânia, a Samanta como Samanta. Eu sou apaixonada com os vídeos da Samanta. Ela não entende, entendeu? Mas assim, eu falo, cara, que coisa louca. Para mim, eu estou vendo uma mega produção. Eu sei que não tem mistério nenhum. Eu sei que você pega o celular, sai andando na rua e faz o que você tiver que fazer. Mas para mim, sabe aquelas meninas, aquelas youtubers famosas, aquelas blogueiras? Para mim, tudo que você faz é nesse nível. Eu fico chocada, entendeu? Então, o que é isso? Eu acho que por algum motivo eu me identifico com o que a Samanta fala. Então, quando a Samanta fala, faz assim. Ah! E quando as pessoas se identificarem, as pessoas que se identificarem com a Vânia, quando a Vânia falar, elas também vão. Ah! Como é que essa mulher consegue falar desse jeito? Sabe, eu acho que tem um aluno para cada uma de nós. Tem um ouvido para cada uma de nós. Fala, Vânia. Sabe, às vezes eu acho assim que eu quero falar alguma coisa e eu fico com aquela preocupação da colocação da palavra, entendeu? Se vai cair bem, se não vai. Aí isso daí parece que dá uma travada, sabe? Às vezes eu estou digitando, estou escrevendo algum texto, fico procurando com a palavra um sinônimo, alguma coisa assim, para encaixar. E aí, às vezes, eu deixo de fazer por conta disso. E então, você falou, tem que ser. Só que depois daquele dia que você me respondeu a mensagem, eu comecei a falar para mim mesma. Qualquer coisa assim, mesmo quando eu falo, acho que falei besteira. Aí vem aquela, poxa, não deveria ter falado. Depois eu pus assim na minha cabeça. Eu sou Vânia, eu sou eu, ponto. E você sabe que a partir daí eu comecei sei lá, a me sentir mais livre. Amém, é isso aí. Gente, quando eu comecei a dar aula, talvez aqui para vocês não vai fazer muito sentido, tem muito tempo que vocês estão fora dessa parada de estudo, e português já é mistério quando a gente está estudando, quando a gente abandona, então nem se fala. Mas tem uma parte do português que a gente fala de verbo transitivo, que é o verbo que precisa de um complemento. Então, aí eu comprei. Qual eu compro? Ô, Débora, estamos falando de missão de vida, amor. Ah, tá bom. Pode entregar esse dinheiro para ela. Ou era para falar de missão de vida, né? Começamos falando de missão de vida e estamos guiando, sendo guiadas nisso. De nada. Porque é o nome da moça? Verbo comprar é um verbo que precisa de complemento. Ah, mas vocês nem e existem os verbos que são chamados verbos de ligação. Todo mundo, não, mexeu. Todo mundo congeladinho. Eu falei, ai, Jesus. Congelou todo mundo e eu fiquei aqui falando sozinha, lascou. E o verbo de ligação é aquele verbo que a gente usa para falar coisas que não têm ação. Quando eu falo lá que, sei lá, a Kate é maravilhosa, não tem uma ação nisso, eu faço referência a um estado, a uma característica. Gente, quando eu comecei a dar aula, eu falei que verbo de ligação tinha o complemento do verbo transitivo, que chama objeto.
E uma aluna, professora, mas verbo de ligação não tem objeto. Eu convenci a menina de que ela estava errada. Mas por quê? Porque na minha cabeça, eu não estava falando nada de errado. Era um aprendizado errado que eu tinha tido. Óbvio que depois, quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus, como que eu fiz? Eu tinha que encontrar essa menina para pedir perdão para ela. Entendeu? Mas a gente faz isso. O errar faz parte do aprendizado. Sabe? Se a gente não falar errado, se a gente não fizer o errado, a gente não é normal, a gente não é gente. Entendeu? Então não tem que ter medo, tem que meter bronca mesmo e ir falando. Claro, você não vai também falar qualquer coisa. Não vai falar daquilo que você ainda não domina. Como é que eu domino um assunto? Experimentando ele. Eu falo daquilo que eu vivo. Eu falo daquilo que eu conheço. Né? A Débora postou lá no grupo que ela tem sentido a necessidade de uma direção sobre filhos. A Débora tem... Quantos anos tem o Sebastião, Débora? O Sebastião tem 8. Então, o Sebastião tem 8 anos. Eu achei que ele fosse um pouquinho mais velho. Na minha cabeça, eu achei que ele fosse um pouquinho mais velho. Eu, por exemplo, eu sou mãe de menina. Eu não sei como é que é essa mãe de menino. Então, talvez, será que a minha experiência como mãe, algumas coisas eu acredito que elas possam contribuir para a Débora, mas será que vai ser tudo? Mas eu posso falar daquilo que eu vivi com a minha filha. Eu posso falar, por exemplo, que eu oro pelo casamento da minha filha desde o dia do nascimento dela. Isso é uma coisa que a Débora pode fazer pelo Sebastião. Quando eu sinto que tem alguma coisa acontecendo na vida da minha filha, eu já oro declarando o contrário daquilo. Eu já coloco diante de Deus e já falo, mas como eu já sei que o Senhor já ouviu as minhas orações, eu já te agradeço e eu declaro em nome de Jesus que isso não existe na minha filha, que isso não tem valor, que isso já caiu por terra. Então, são algumas experiências que eu tenho. Agora, eu não vou falar de, sei lá, como é que é a questão sei lá, da sexualidade com o menino. Como é que eu posso falar isso? Não sei, eu não faço a menor ideia, eu nunca vi isso. Então, mas se eu falo daquilo que eu sei, tudo que eu tenho falado, por que tem feito sentido para o coração de vocês? Porque eu estou falando daquilo que eu vivo de verdade. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi nas mentorias, eu não estou falando daquilo que eu ouvi nas lives, nem daquilo que eu encontrei nos livros. Mas daquilo que eu ouvi e coloquei em prática. Antes de falar, eu tenho que colocar em prática. Quem mais quer falar sobre missão, chamado? O que é vida? Para a gente ter uma missão de vida, gente, o que é vida? Nascer, crescer, multiplicar e morrer? O ciclo de vida da natureza, da maioria dos seres da natureza, é isso daí. Outro dia eu estava estudando com a Ana a respeito disso. Aí tem bicho que se locomove, tem uns que não se locomovem, entendeu? E o que é a nossa vida? Para a gente saber o que é uma missão de vida, você tem que entender primeiro se o que você tem experimentado é realmente uma vida, ou é um mero ciclo de existência. Sabe, quando você acorda de manhã, o que tem vindo ao teu coração? Você simplesmente pula da cama, sai correndo para o banheiro, escova dente, troca de roupa, toma café, em pé, porque não dá tempo nem de sentar para tomar o café, e corre para a rua para fazer sinal para o ônibus, entendeu? E entra no ônibus esbaforida, e ali, tudo bem, isso acontece comigo também de vez em quando. Mas aí, a hora que você chegou no ônibus, você vai ficar ali, uns 20 minutos para ir para o trabalho, bota um fone de ouvido, bota um louvor, e vai ter conexão com outras coisas. Mas se você resolve, nesse horário, colocar aquela banda pop rock que você mais gosta, e aí chega no trabalho e não consegue entender porque que as coisas estão dando errado. Aí, porque as coisas deram errado no trabalho, volta de mau humor para casa. E quando chega em casa, não entende por que o marido está de mau humor. Mas será que é o marido que está de mau humor ou será que é a gente que está de mau humor? Então, que espécie de vida, como a gente tem experimentado desse dom maravilhoso, se Deus é o Deus da vida,
Deus não nos deu esse tempo de existência para que a gente simplesmente atravesse por eles sem sentido algum. A Sam já tem uma gatinha. É gata ou gato, Samantha? É um gato. É um gato. Como é que ele chama? Villam. Vilão. Então, pensa bem. Ele nasceu no dia do aniversário do rei da Holanda. Ah, muito bem. Ele é chique. Então, ele tem o mesmo nome do rei da Holanda? Tem. Muito bem. Aí uma coisa eu te digo, o Villan não precisa fazer encontros pela internet. O Villan não está nem aí se tem coronavírus ou se não tem. O Villan não faz projetos de vida. O Villan não enche o peito de coragem e vai para Londres. Mas nós fazemos isso. Então nós não temos a mesma existência que eles. É diferente. Então eu preciso viver de forma... Seu áudio, clica na tela. Patrícia. Você tem... clica na tela. Aí. Antes de vir para Londres, eu fui para a Itália primeiro. Você ficou quanto tempo na Itália? 13 anos. Nó! Pois é. Eu nunca vivi o Brasil, nem onde eu nasci, praticamente. Eu chego lá, parece que eu não sou nem brasileira, porque eu não sei onde é nada. O povo fala assim, mas você não nasceu aqui não, menina. Só que ninguém sabe da vida da gente, né, particulares. Então, assim, até meus 24 anos, eu não vivi. Então, nem minha cidade, praticamente, por causa do meu pai. Então, de repente, minha mãe disse, agora você vai, é melhor para você. Enfim, para você entender um pouco, meus filhos me odeiam, são afastados de mim, porque eu saí do Brasil, deixando eles com uma história, com um acordo, e depois a gente vem para o exterior. As leis não é como no Brasil. Você passa por muita coisa e você tem que decidir. E o sonho meu era trazer meus filhos para estudar. Então, eu estava disposta, porque eu queria ver meus filhos abrir a boca e falar outras línguas, principalmente o inglês, e falar para o mundo, meus filhos estudaram na Europa. E com isso a gente passa por cima de tantas coisas, acreditando na família, porque a gente pensa que a família, por mais violenta, severa, ignorante que seja, a gente pensa que é amor, que nunca vai vir contra você, né? E nisso meus filhos cresceram com uma mentira na cabeça deles que eu os abandonei. Então, e eu falava com meus filhos todos os dias, no telefone de manhã e de noite. E até inclusive um colecionador de cartão de telefone, um dia falou para mim, pegou as 5 caixas que eu tinha, falou assim, o que é isso? Guarda isso aí que um dia você vai ficar milionária com isso. Esse tanto de dinheiro aqui, você tinha trazido desde 2, 3 vezes para ir voltar do Brasil. Eu falei, quem dera. Então, nisso, para dizer, a gente cria tanta vida, tanta expectativa na vida. Quem é uma pessoa vivace, como eu sou, que eu não sei falar em português essa palavra, vivace é em italiano, quer dizer, uma pessoa viva, que gosta de viver. E depois, com os anos, as pessoas que você mais ama vai te matando aos poucos. E se você não acreditar em Jesus e não encontrar Jesus, que eu encontrei muito tarde, mas graças a Deus nunca é tarde, né, para encontrá-lo. Se não fosse isso, eu não sei se eu estaria aqui, entende? Então, assim, hoje eu também tenho muita dificuldade de viver essa vida em Cristo, por causa de tantas coisas,
também com experiências que eu acreditei tanto em Deus, e cresci para que eu vi que era o único, acho que a única pessoa que acreditava em mim, depois que eu acreditei em Jesus, e aquilo me fez renascer, que eu creio que é esse nascer de novo. Amém. E aí me deu aquele gás e eu tenho uma fé inabalável. Só que não sei lidar com isso muito bem ainda, porque todas as vezes que eu acreditei, porque meu sonho é viver no sobrenatural. E aí, quando eu estava no primeiro amor, todo mundo me chamava de louca quando eu comentava, porque a gente não sabe gestir, fica doido com a voz do Espírito Santo, né? E você quer falar para todo mundo que Deus está falando com você. Entende? Então você abre a boca e fala tudo que Deus fala e começa a chamar você de louca. Aí chega um ponto, você não tem líderes que realmente acreditam também na graça e na verdadeira palavra de Deus, no verdadeiro relacionamento com Deus. Te ensina a lei. E daí você vai fazer o quê? Você aprendeu errado. E aí, quando você se depara com a experiência que você espera de Deus, pela fé que você tem nele, que ele é grande, então você sonha grande, você acredita que você vai ressuscitar mortos, que você vai levantar uma pessoa da cadeira de roda, que você vai curar um enfermo, que você vai salvar vidas, que você vai gerar aquele filho que você sempre sonhou e que antes de conhecer Jesus você não podia, porque você se laqueou, porque não conhecia amor. E se acredita que Deus pode restaurar seu casamento, curar seu marido usuário de droga, curar você do álcool, e no final você vê que também nada daquilo que você acredita é verdade, porque chega uma pessoa e diz, não, nada para Deus é impossível, nada para Deus é impossível, mas Deus não vai restaurar e restituir seu casamento. Então há alguma coisa de impossível para Deus. Mesmo que você me diz, ele não pode interferir no livre-arbítrio de alguém. Mas então a gente vai orar no quê? Se o Espírito Patrícia, Santo que convence o Patrícia, homem do pecado, da justiça e do juízo, se ele convence nós do amor, de mudança, de tudo, e o casamento é destituído por Deus, então, assim, aí o ciclo de vida, você estava no mundo, você dominava porque você já conhece o mundo, mas não é bom. Você vem para Deus, você crê tanto fortemente que não há nada impossível para esse Deus e depois tem limitações. E eu sou limitada. deixa Aí eu te falar uma coisa. Patrícia, você entra num só um choque, minuto. né? Patrícia, a única coisa que eu preciso te interromper para falar é quando você fala que há impossível para Deus. Não há impossível para o Senhor. É Só porque que eu existem. acredito. E você vai continuar acreditando. Você só precisa entender como é que isso funciona, tá? Existe um possível que pertence a mim, a você e a cada uma das meninas que está aqui. O milagre só acontece diante da total impossibilidade. Só que num casamento existem coisas que são minha responsabilidade, sua responsabilidade, responsabilidade do meu marido. Deus vai entrar quando eu tiver feito a minha parte e há algo que está fora de mim. Aí ele entra para fazer o impossível. Mas o possível pertence a mim e pertence a você. Sentar aqui e esperar que Deus faça o impossível, aquilo que eu acho que é impossível, é muito fácil. Agora, sentar diante da palavra dele e saber o que é a minha parte e fazer a minha parte, crendo que a parte dele já foi feita, ele não vai fazer. A Bíblia diz que Deus fez o mundo e no 7º dia ele descansou, não foi? Uhum. Você, em todos os lugares que você já esteve, no mundo inteiro,
Você já parou um serviço pela metade, sentou num lugar, tirou um cochilo, botou a perninha para cima, viu um pouquinho de TV e voltou para retomar o mesmo serviço? Ou você sempre foi até o final? Algumas vezes eu paro. Algumas Mas vezes você preciso. para, dá uma relaxada, toma lá um copo de suco, fica de Não, boa e depois você retoma, ou você descansa quando você acaba uma parte do seu serviço. Por exemplo, arrumar a casa. Ah, hoje eu vou arrumar guarda-roupa. Não lavei banheiro, mas hoje não é o dia que eu escolhi para lavar banheiro. Então, fui arrumei os guarda-roupas, mesmo sabendo que tem um banheiro para lavar, eu vou descansar, porque hoje eu estabeleci que eu ia arrumar guarda-roupa. Agora eu vou, tiro todas as roupas de dentro do guarda-roupa, vou ver um pouquinho de televisão. Vou lá, assisto uma TV e depois volto para terminar o guarda-roupa. Você já fez isso? já, Já? Você já largou serviço pela metade? já. Mas uma coisa eu te digo, o Deus Todo-Poderoso, que é o teu Pai, que te ama, o Deus do impossível, não faz isso. Deus descansou no 7º dia, porque todas as coisas foram feitas. Todas as coisas. Todas as respostas para todas as suas perguntas. Todas as suas perguntas já foram respondidas. Todas as suas necessidades já foram supridas. Ele não vai fazer, ele já fez todas as coisas. Só que eu preciso parar, olhar para dentro de mim e me perguntar qual é a minha parte que eu ainda não estou fazendo para alcançar esta graça. Porque tudo está disponível. Vou usar um exemplo bem natural, bem natural. Aqui no Brasil, Eu tô ouvindo, tá? Vou tá só ouvindo? pegar um. Tá. Não, tudo bem. Aqui no Brasil, nós trabalhamos com carteira assinada, né? E a pessoa que trabalha com carteira assinada, se ela é demitida, ela tem acesso, direito de acessar o seguro-desemprego. 2 pessoas, a Samanta e a Débora, trabalham na mesma loja. A Samanta trabalha com carteira assinada, mas a Débora é amiga do dono e ela não trabalha com carteira assinada. As 2 são demitidas no mesmo dia. As 2 terão direito ao seguro-desemprego? Não, Não. Só a Samanta que tem a carteira assinada. isso. O seguro-desemprego estaria disponível para as 2 se as 2 tivessem cumprido tudo aquilo que fosse necessário para chegar ao seguro-desemprego. Certo. Mas quando eu opto e falo, não, eu não quero trabalhar com carteira assinada, eu não quero desconto no meu salário. Ok, é uma opção sua. O seu amigo, eu quero seu amigo, seu patrão, tem certeza? Tem, tudo bem. Vou te pagar por fora, então. Falou, ok, tá tudo certo. Então, em Deus, há coisas que a gente só alcança quando a gente cumpre os princípios estabelecidos por Ele. E quais são os princípios estabelecidos por Ele? Aí é na minha intimidade com Ele que eu vou saber. Quais são os valores do meu marido? Eu só sei os valores do meu marido porque eu tenho intimidade com ele, porque a gente conversa, porque a gente compartilha tudo. Agora, quais são os valores do marido da Sam, do Mateus? Não tem como eu saber. Eu sei quem é o Mateus, mas eu não tenho relacionamento com ele. Eu não bato papo com o Mateus todo dia. Eu costumo dizer, a gente usa muito a religiosidade, e é verdade, não é que a gente usa, é verdade que a religiosidade nos afasta de Deus. É verdade que homens com cargos, homens que colocam Bíblias debaixo do braço, que colocam uma gravata, que carregam um crachá, homens que fazem um curso de teologia e que por conta disso acham que se tornaram pastores. Pastor Rafael Tarso disse o seguinte, aquela passagem que diz
que o ladrão... Onde fala? Espera aí. O matar, roubar e destruir. João 10:10. Muito obrigada. João 10. Vou na minha Bíblia. João 10:10. Tá, peraí só Eu um vim para que pouquinho. tivessem vida e vida. Porque é o João 10:10, eu vim para que tenha vida, acho que é o que está antes, é João talvez 10:9. João 10. 9, veja bem. Sim. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Quem de nós nunca ouviu, nunca falou, nunca pensou? Quem é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir? Todo mundo pensava que era o diabo, né? Samanta, quem é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir? Nós mesmos, o homem. O que você já aprendeu sobre isso, Samanta? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida completa, e vida em abundância. Só que é o seguinte, antes disso, Jesus diz o seguinte: eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar é certamente um ladrão e assaltante. Ele está falando de ovelha. Ele está falando de ovelha e pastor. Ele está falando de homens que entram no aprisco dele para cuidar das ovelhas dele, mas que não foram chamados por ele. Aquele que veio para roubar, matar e destruir são aquelas pessoas que se passam por pastores, mas não passaram pela porta, que é Jesus. Pularam a janela e foram parar dentro da igreja. E começaram a pastorear as ovelhas que estavam ali, mas sem ter sido verdadeiramente convidados pelo dono do aprisco para estar ali. No primeiro perigo, o que é que eles fazem? Pulam fora. Eles não dão a vida pelas ovelhas como o verdadeiro pastor faz. Então, é verdade que existe religiosidade? É verdade. É verdade que há homens que nos afastam da presença de Deus? É verdade. Mas também é verdade que a palavra diz que o povo sofre por falta de entendimento. Também é verdade que a palavra diz que nós erramos porque não examinamos as Escrituras. Porque se examinarmos as Escrituras, encontraremos a verdade que é Cristo e está nela. Então, existe algo que nós precisamos fazer. Porque é muito fácil eu ir para a igreja e ouvir o pastor e falar: amém, pastor. Cumpri meu compromisso dominical. Olha como eu sou espiritual. Fui à igreja, o pastor, fiquei quietinha no culto inteiro, meu menino fez bagunça, dei cocada nele para ele poder ficar quietinho, para ele não atrapalhar. Está aqui minha família inteira. Balancei a cabeça o culto inteiro, dei glória, aleluia, o culto inteiro, dei uma sapateada no final. Pronto, cumpri. Sou uma mulher muito espiritual. Saí de lá batendo boca com meu marido, dando cascudo no meu menino. Que diferença que ele fez na minha vida? Então, cheguei em casa e retomei o ensinamento daquela noite para ver se ele estava condizente com aquilo que a palavra de Deus fala. Não, eu não fiz isso. Eu balancei a cabeça para o pastor, eu aceitei de bom grado tudo aquilo que o pastor queria me entregar. Eu aceitei de bom grado tudo aquilo que as pessoas quiseram fazer na minha vida. Só que chega um momento, graças a Deus, que quando a gente chega no fundo do poço, que não tem mais como a gente cavar para baixo, que a gente resolve sair disso. E quem está nos esperando o tempo inteiro é o nosso Pai, que quando vê que você sinaliza que quer um caminho, que quer voltar para ele sai correndo na tua direção para te encontrar. E esse Pai é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do impossível. Mas ele nos capacitou. Qual que era o versículo que a gente estava? Romanos 8.
Não, Romanos 12. Romanos 12. 12. Cadê que fala, Kate, que ele deu a cada um? Não imitem, assim como mensageiro. Aqui. Não é 12:6, amada? 3, 4, obrigada. Imagina. Deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas. Se aquilo que ele nos deu para fazer bem, nós não fazemos, como que ele vai fazer a parte dele, se eu não fizer a minha? Eu sou professora. Como que eu vou ensinar bem o meu aluno se o meu aluno não for para a escola? Se o meu aluno não prestar atenção na aula? Se o meu aluno não fizer pergunta? Eu posso preparar a melhor aula do planeta. Cheguei lá, o menino está assim, ó. Chama a atenção dele, ele até olha para mim. Ele está olhando para mim, mas o coração dele está lá fora soltando pipa. Como é que eu vou ensinar? Não tem jeito. Então, Patrícia, começa a se perguntar: qual a minha parte nessa história toda? O que eu ainda não fiz que eu precisava fazer? Mais do que perguntar a si mesma, pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ilumina, me revela. Você estava lá porque, sempre vou dizer isso, somos aqui 8 mulheres reunidas falando em nome de Jesus. E quando 2 ou mais pessoas estão reunidas no nome dele, ali ele está. Ele está conosco, o Espírito Santo está aqui. Ele habita dentro de cada uma de nós. Ele está vendo tudo que está sendo falado. Pergunte a ele. Espírito Santo, você estava lá? Você viu aquela mulher que eu nunca tinha visto na minha frente falando um monte de coisa para mim. Se o que ela falou tem fundamento em você, tem que ter fundamento nele. Me ajuda a caminhar. Agora, se o que ela falou foi bobagem, limpa minha mente e me faz esquecer. Essa é a sua parte. Eu sei que você está aí numa luta cruel dentro de você de dou razão para ela ou não dou razão para ela. Ela está certa ou ela está errada. Eu é que sei o que eu vivi, eu tenho as minhas experiências, eu é que senti as minhas dores. Concordo plenamente. Oi. Até uma colocação que eu acho que tem muito com a experiência que eu tenho na minha vida, de quando conheci o Felipe Fernandes e o trabalho que ele faz. O que ela disse, na verdade, é o que eu passei muito tempo lutando e relutando, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando ali servindo e achando que estava tudo bem, como a Cissa explicou. E aí o que acontece? Essa situação só acontece porque tem uma raiz de rejeição na sua vida que você não deixa Cristo tratar. Essa raiz de rejeição só acontece porque a gente acha que está todo mundo ao redor ao nosso lado. Mas esse vazio que você sente, eu já senti antes. Porque esse vazio, quem consegue completar é só o próprio Espírito Santo. Quem consegue fazer a obra é só o próprio Espírito Santo. E aí eu inventei desculpas, como a pessoa falava comigo, me ofendia, como que as pessoas me tratavam, me ofendia, como que as coisas aconteciam. E o próprio Deus foi falando ao meu coração e foi ministrando isso. Eu comecei a ler um livro que chama Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer, e naquele livro tem muito versículo. E uma vez eu no meu devocional, o Espírito Santo falando comigo assim, os anjos até têm dúvidas a seu respeito, mas Jesus não, Jesus tem certeza sobre você. E quando Jesus tem certeza sobre a nossa vida, feridas que estão na nossa alma, situações que estão na nossa alma, ele quer completar. Mas só que a gente é tão teimoso, a gente é tão cabeça dura, que a gente acha que o outro está nos ofendendo. O outro não me ofende quando Cristo está completo dentro de mim. Amém. E tem situações que ele está permitindo acontecer com você para você se voltar e se render a ele. Tem situações que eu precisei passar, que ele falou, eu só queria chamar sua atenção, deixei você chegar onde você chegou, porque você não me dava atenção. Eu estava dentro da igreja, todo domingo eu estava lá linda, mas aquela dor me corroía dentro de mim.
E foi uma coisa que o Espírito Santo começou a tratar, graças a Deus, hoje eu posso dizer isso com total leveza. O que as pessoas vão falar comigo, a maneira que vão falar, é isso que a Cissa explicou. Você vai filtrar aquela informação, e filtrando aquela informação, condiz com o que Deus fala a meu respeito? Não condiz. Não condiz com a minha identidade, como Cristo me vê. Eu era uma pessoa que chegava todo domingo, igual a Cissa explicou, eu era uma pessoa que chegava todo domingo da igreja, e eu estava, por estar ferida, tá? Eu tive uma criação muito boa com os meus pais, mas situações me aconteceram que eu carregava aquela ferida e carregava o nome de Jesus e achava aquilo lindo. Achava que eu estava cheia do que Deus queria para minha vida. E aí o que eu posso te dizer é o seguinte, lá em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus era perfeito, Jesus não precisava ter passado por nada que ele passou se não houvesse um propósito. Se não houvesse aquilo que ele queria nos falar. Precisei bater cabeça, precisei mudar de país para entender que Deus queria curar a minha rejeição. Sabe? É igual você falou no início, quando ela falou assim, eu queria colocar os meus filhos para estudar na Europa. Se eu dissesse hoje a vida que eu tinha no Brasil e a vida que eu tenho em Portugal, eu entendo hoje que o que Deus queria era me curar. Porque o Espírito Santo começou a fazer um novo. E para fazer um novo, eu precisei me quebrar, eu precisei ser um vaso quebrado. E eu falei, Deus, chega porque eu não aguento mais. Eu não me suporto mais. O meu marido não merece essa mulher. A minha filha não merece essa mulher. O Senhor não me fez para ser o que eu sou hoje, para ser essa pessoa. E eu precisei falar, Senhor, chega. E ele falou, filha, eu te amo. Os anjos têm dúvida de você. Os anjos, como que eu quero te dizer, é o seguinte, as pessoas podem até ter dúvida de você, mas Deus, ele tem certeza sobre a sua vida, ele tem certeza sobre o projeto que ele tem sobre você. Eu fui muito cabeça dura. Muitas coisas não aconteceram, não foi porque Deus não tinha uma promessa na minha vida. Foi porque eu fui a teimosa, eu fui a que... mas por que Deus não faz? Eu sou uma bênção na vida das pessoas, mas não... E na minha vida? E Deus falou assim, filha, eu quero te pegar no colo agora. Eu quero tratar com você. E se você não se render, e eu falei, Deus, eu não quero ouvir da boca de ninguém. Se o Senhor me chamou como filho, foi um dia que até quando o Felipe, no ano passado, esteve aqui, eu falei, Senhor, eu não quero ouvir da boca de mentor nenhum. Se o Senhor me chamou como filha, o Senhor vai tratar comigo. E foi no dia que ele começou, é agora que eu vou começar a tratar com você. O processo de cura não é da noite para o dia. O processo de cura não é da noite para o dia. O processo de cura precisa o meu ego morrer. Eu precisei deixar o meu ego morrer, porque não é fácil deixar o seu ego morrer. Não é fácil falar assim, eu sou forte e valente, tudo. Não. Diante do Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Diante dele, para eu ser tratada, eu tenho que ser uma ovelha, que Ele precisa limpar, lavar, tirar. O Espírito Santo é lindo, o Espírito Santo é limpo, Deus é limpo, Deus ele não erra naquilo que Ele fala. E muitas vezes eu não entendia, Deus, por que tal coisa não acontece? E que tudo virou um passe de mágica? Não, tudo existe um tratamento, um processo que Deus precisava tratar em mim. A culpa era do meu marido, a culpa era da minha mãe, a culpa era do fulano, do ciclano. Não, a culpa era minha. Que não me achegava diante de Deus, que não eu escondia de Deus como um filho esconde de um pai quando faz coisa errada. Mas eu achava que a culpa não era minha. A culpa era sempre do outro. A culpa é sempre do outro, é sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro. Eu não sou feliz, os meus filhos não gostam de mim, é o outro, não. Se eu te escolhi, se eu te chamei pelo meu nome, deixa eu cuidar de você. Sabe, Patrícia, eu não te conheço, eu não sei a sua história, eu não sei a sua dor, eu não sei o que você passa. Mas está aqui alguém que realmente colocou a rejeição dela acima do próprio Deus. Todo mundo me incomodava, todo mundo falava de afronta comigo. Mentira, eu precisava conhecer Jesus de verdade. Porque não existe um Deus, não existe um Deus que tem uma promessa na nossa vida que ele não cumpra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Há 15 anos atrás, quando ele me fez a promessa, que ele falava assim comigo, quando eu me converti, ele falava assim, Isaías 43, você vai passar pelo fogo, eu estarei contigo, mas eu não acreditava nessa promessa. Eu não acreditava no que Deus falava.
Quanto tempo se passou, mudei de país, para ele lembrar e falar que, no princípio de tudo, o que ele queria? Era a rejeição que eu me permiti passar, que eu me permiti viver. Por quê? Porque ele sempre teve uma vida abundante para minha vida, uma vida do Espírito Santo. Você acorda todos os dias de manhã, o Espírito Santo te dá, não é que eu sou perfeita, não. O Espírito Santo te capacita todos os dias. Deus, hoje eu quero ser melhor nisso para minha família. É o se render. Eu já bati muito de frente com Deus e não vale a pena. Foi eu que perdi nessa história, porque ele não mudou o posicionamento dele. Ele é um pai, mas ele não é um pai que vai mimar os seus filhos. Ele é um pai que vai fazer o melhor pelos seus filhos. O Espírito Santo, ele sempre fala comigo: para de ser uma menina, ser uma mulher mimada. A gente não nasceu para ser filhos mimados, mas nós nascemos para resplandecer a glória daquele que vive e reina sobre nós. Amém. E uma coisa que eu costumo brincar, eu falo: eu mudo de nome se Deus não cumprir aquilo que ele prometeu. Eu mudo de nome se Jesus não cumprir aquilo que ele te prometeu. Não é se perguntar, mas é falar: Senhor, onde meu vaso precisa ser quebrado? Aonde eu preciso ser quebrada? Porque ele é o autor da história. Ele, quando ele doou o seu único filho, aquele que não tinha pecado nenhum, aquele que não precisava ter passado por tudo que ele passou, mas ele passou porque o propósito era maior. O propósito só é maior. Eu entendi que eu sou filho. Meninas, Patrícia, essa reunião foi para você. Nós tínhamos planejado falar de filhos. Era o pedido que estava no coração da Débora. Quem ia falar ia ser a Kate, mas eu e a Kate hoje nós já sabíamos que isso não ia acontecer. Eu espero que você entenda do fundo do meu coração que hoje foi derramado amor sobre a sua vida. Ninguém aqui tem o direito, e muito menos a intenção, de julgar, condenar, criticar. Não. Nós estamos aqui exclusivamente com o desejo de sermos usadas pelo Espírito Santo para que possamos nos curar, para que possamos depois curar outras mulheres, para que possamos fazer por outras pessoas aquilo que Jesus fez por nós. Então, eu havia proposto que nós passássemos a nos reunir todas as semanas com 1 hora de duração. Eu vou ser fiel nisso, porque foi uma direção do Senhor para a minha vida, e acredito que para a vida de todas nós. Temos afazeres, temos coisas para cuidar, família. Minha filha, eu estava vendo coisa com ela, deixei, vim aqui e falei: a mamãe vai ficar 1 hora lá e eu volto. E eu não posso mentir para minha filha, tá? Então, eu vou pedir, Patrícia, ao Espírito Santo, que ele permaneça com você. Você não está sozinha. Você não veio aqui para receber tudo isso e depois a gente desliga um computador e cada uma vai embora. Eu quero pedir a cada uma das mulheres que estão aqui que nós estejamos em oração pela vida da Patrícia, que o Espírito Santo derrame um bálsamo de amor sobre a vida dela, para que ela se sinta verdadeiramente amada, como filha, e que tudo aquilo que o Senhor queria que ela recebesse nesta tarde chegue ao coração dela. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do diabo contra a vida dela, eu repreendo toda seta inflamada do diabo. Em nome de Jesus, eu declaro que o coração da Patrícia é um coração fértil, é uma terra fértil, e toda semente lançada nesta terra hoje multiplicará a 30, 60 e a 100. Nenhuma dessas sementes se perderá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só vou deixar um ponto, porque agora terminou, não teve como eu falar isso. Eu tinha, sim, uma vida muito íntima com Deus. E esse que foi, creio, o problema. Eu não gostava de ouvir. Eu tinha muita intimidade com Deus, tenho até hoje. Amém. Só você tem que estar debaixo de algumas autoridades que Deus coloca, porque Ele fala que é Ele que coloca, e vai indo, você também chega a um ponto
de não ouvir ou ouvir e você crê tanto naquilo que você ouviu, depois vem e joga um balde de água em você, como se está lá na Bíblia, e depois você estuda a Bíblia e falam para você que você está interpretando errado aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Então, isso é a chave, que talvez, igual você disse, né, as pessoas não têm conhecimento, não estudam, não passam tempo com Deus. Esse não é o meu caso. Então, por isso que eu estou assim, porque eu queria entender o porquê que eu tenho intimidade com Deus, eu pratico, mesmo se, quando às vezes que eu desviei, eu nunca me afastei de Deus, nem que fosse para brigar com Ele, mas eu tinha que entrar para o meu quarto e falar com Ele, orar, agradecer. Eu sou grata, não sou a Deus, eu estou aqui ainda hoje, todos os dias, a primeira pessoa que eu converso é com Deus, eu não tenho como sair dele, ou ele sair de mim. Mas é igual eu te expliquei no telefone aquele dia, tem esse, eu não sei o que é isso que ela falou aí agora, né, assim, quantas vezes eu pedi para o Espírito Santo me mostrar o que é que eu tenho, o que é que está acontecendo, por que eu estou assim, que eu me tornei assim, qual que é a chave, e já tem tempo que eu peço e faço essa oração, e infelizmente, realmente, eu canso. Eu canso, porque depois vem tantas coisas, né? Você vai procurar um líder para saber por que você não flui, você está fazendo o que tem que ser feito. Por que Deus me responde? Se ele é meu pai, eu chamo ele de pai. Estou parecendo meu pai, que eu converso com ele, e ele nunca me responde. Eu posso conversar Sabe, 5 horas. Patrícia, às vezes a gente precisa ficar em silêncio para ouvir Deus falar. Se a gente só falar com Ele, tira um tempo de oração só para ouvi-lo. Senta, fica lá de joelho, sentada, como você se sentir à vontade, e fala: Jesus, a minha oração hoje é o silêncio. Eu consagro o meu tempo ao Senhor, eu quero te ouvir. A gente vai se falando durante a semana, tá? Agora você tá com um grupo de mulheres que tem o amor de Cristo no coração, que quer o teu bem, que está orando por você. E quando a gente tem uma concordância sobre alguma coisa, aquilo que a gente liga na terra está ligado no céu. Então, o seu processo de libertação, ele começou. Não sei se ele começou antes, se ele começou hoje. Mas em oração, nós estamos com você nesse processo e você vai ver os resultados dele, fazendo a sua parte e a gente fazendo a nossa. Ok? Certamente. Meninas lindas. Obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, o contato da Patrícia está lá no grupo, ela já está lá. Ah, não, vou colocar a Patrícia agora no grupo, eu mandei o link para ela por fora. Vou adicionar. Oi, Felipe! Vou adicionar a Patrícia lá no grupo. Se vocês tiverem uma direção específica do Senhor para a vida dela, tá? Aí vocês passam para ela e tudo. Ela está em Londres, aí tem uns problemas de horário e tudo, ela tem algumas dificuldades lá. Se ela não responder, a gente espera ela responder, tá bom? Igual, esse horário é a hora que eu cheguei, que é a hora que você me ligou, eu saio, depois disso, qualquer hora, ou de manhãzinha mesmo aqui, pode ligar qualquer hora. Eu estou aberta a receber, viu? Amém. Fico feliz pelo seu coração ensinável. Obrigada. Beijo, por meninas. Isso que eu falei assim, eu sou disponível. Graças Obrigada. a Deus. Beijo. Até quarta. Tchau, tchau. Obrigada. Deus abençoe vocês. Amém.